Os cuidados no verão, a sua pele, algo assim tão precioso para a gente, seu dia a dia, a gente sempre quer estar bela, bonita, cuidando um pouquinho e sempre se prevenindo para os cuidados aí, o sol, filtro solar, o câncer de pele. Estou aqui com a doutora Aline, dermatologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Luciana? Doutora, conta um pouco para nós sobre esses cuidados. O que devemos fazer? Certo. O principal cuidado que a gente tem que ter com a pele no verão é, sem dúvida alguma, o uso do protetor solar, né? E diferente do que a maioria das pessoas pensam, o protetor solar ele deve ser utilizado no dia a dia e não somente nos períodos de exposição solar, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que a radiação solar acumulada ao longo dos anos, ela é capaz de levar ao aparecimento do câncer de pele. Né? Então, assim, o principal cuidado é o uso do protetor solar. Mas existem outros cuidados que a gente tem que ter também. Tá? Então, assim, o uso de roupas apropriadas, principalmente nos períodos que a gente vai se expor mais ao sol, chapéu, óculos escuros, lembrar do protetor solar labial também, né? Que muita gente acaba esquecendo. No caso das mulheres, um batom com proteção solar já faz um pouco desse efeito, né, de proteção solar. São os cuidados mais importantes. Hoje em dia, a gente sabe também que tem os protetores solares em cápsula. Na verdade, eles não substituem o protetor solar em creme, né? Mas eles são uma ação complementar à proteção solar, principalmente em pessoas que têm uma pele mais clara ou que está passando por algum tratamento dermatológico. Tá? Então, assim, esses cuidados são cuidados fundamentais que o paciente deve ter, principalmente no verão, mas é claro que isso é ao longo do ano inteiro, né? E além, lógico, da hidratação adequada da pele, né? Com hidratação não só com cremes, como hidratação interna através de bebidas mesmo, água, sucos e chás. Tá? Doutora, como escolher o protetor ideal? Sabe? A gente está lá, enfim, o fator também, certo? De quanto em quanto tempo, sabe? Quantas horas, né? Para estar aplicando novamente? Certo. Então, o protetor solar ideal, Luciana, primeiro, ele deve ter um amplo espectro de proteção solar. Isso significa o quê? Que ele deve ter uma proteção dos raios ultravioleta B e ultravioleta A. Antigamente, os primeiros protetores, eles só protegiam do raio ultravioleta B, e que é o principal responsável pelas queimaduras solares e câncer de pele. Mas hoje a gente sabe que os raios UVA, eles também podem levar ao aparecimento do câncer de pele, além de manchas, fotoenvelhecimento, uma série de outros problemas de pele. Então, assim, primeira coisa é ter essa proteção UVB e UVA, que é o que a gente fala de amplo espectro. Tá? A proteção UVB ela é medida pelo FPS do protetor. Então, quando a gente vê um FPS 30, por exemplo, significa que ele está protegendo dos raios UVB, tem um fator de proteção 30 para os raios UVB. Agora, os raios UVA, a medida de proteção deles é feita por uma sigla que a gente chama de PPD. Então, quando a gente for olhar um rótulo de um protetor solar, o ideal é que a gente pesquise o FPS e o PPD. Tá? Bom, aí assim, isso nós estamos falando em termos de espectro de proteção solar. Agora, o protetor ideal, ele deve também ter uma cosmética adequada ao tipo de pele do paciente, certo? Então, por exemplo, uma paciente de pele oleosa, com acne, não dá para usar um protetor solar em creme com muito hidratante, que ele pode piorar essa pele. Então, o ideal é usar um protetor solar em gel ou uma loção oil-free. Já uma pele seca deve utilizar um protetor solar em creme com alguns ativos hidratantes na fórmula. Tá? E com relação ao fator de proteção solar, né, que é o FPS aí que todo mundo pergunta, isso vai depender, a recomendação para cada paciente é um pouco individualizada. Isso depende do tipo de pele, se o paciente, como que é a rotina no dia a dia, tá? Se ele fica mais exposto ao sol ou se ele trabalha mais em ambiente fechado. Se esse paciente tem algum problema de pele relacionado ao sol ou se ele está passando por algum tratamento dermatológico. Mas, de maneira geral, a gente recomenda um fator de proteção pelo menos 30. Como aplicar o protetor solar? Bom, isso é uma dúvida muito frequente, né, no consultório. A gente tem duas situações principais. A primeira situação é aquela do paciente que vai se expor ao sol, né? Então, numa atividade física ou para se expor em piscina, praia, etc. Nesse caso, o paciente ele deve aplicar o protetor pelo menos 15 a 30 minutos antes de se expor,
de preferência sem roupa, né, para poder aplicar em todas as áreas do corpo, não esquecendo nuca, orelhas, os pés, que é muito comum a pessoa acabar esquecendo. Esse protetor ele deve ser aplicado a cada 2 horas ou antes, caso haja transpiração excessiva ou imersão prolongada em água. Tá? Então, esse é o básico da proteção solar num período de exposição. Agora, no dia a dia, a situação muda. No caso, aí assim, a gente vai depender se o paciente ele tem atividade exposta ao sol, se ele trabalha em ambiente fechado, se ele tem uma pele mais clara, uma pele mais morena, se esse paciente tem alguma doença de pele relacionada ao sol ou está passando por algum tratamento dermatológico. Mas, de maneira geral, a gente recomenda uma frequência de pelo menos 2 vezes ao dia, né? Então, de manhã, quando o paciente acordar, na hora do almoço, reaplicar. E esse paciente deve aplicar o protetor mesmo estando em ambiente fechado. Tá? Então, pacientes, por exemplo, que trabalham em escritório, em lojas, que ficam o dia inteiro em ambiente fechado, devem aplicar também. Tá? Em relação ao câncer, falamos aí sobre a proteção da nossa pele, a exposição do sol, a chegada do nosso verão, dia a dia, né? Independente do sol, sabe? O câncer, o que a senhora pode nos dizer? Sim, o câncer de pele ele é o câncer mais frequente no Brasil. Ele supera o câncer de mama nas mulheres e a neoplasia de próstata nos homens. Né? Então, a gente tem um percentual, isso são os dados do INCA, de 25% de todas as neoplasias malignas é o câncer de pele. Tá? Neoplasia maligna é câncer, né? A gente fala. E assim, o câncer de pele, apesar dele ser muito frequente, ele também tem um alto índice de cura. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce. Se a gente diagnostica precocemente, o índice de cura é muito alto. Tá? Então, essa é a importância. Nós temos basicamente 3 tipos de câncer de pele. O carcinoma basocelular, que é aquele que está mais relacionado ao sol, corresponde a mais ou menos 70% de todos os cânceres, e felizmente é o câncer também mais benigno, digamos assim, né? Que tem as maiores índices de cura. Na sequência vem o carcinoma espinocelular, em torno de 25%, e por último o melanoma. O melanoma ele corresponde a uma taxa de 4 a 5% dos cânceres de pele, e ele é o mais agressivo. Tá? Então, assim, o melanoma é o câncer que a gente tem que ficar mais atento e é o que pode matar, inclusive. Tá? Então, esses são basicamente os tipos de câncer de pele. Todos, a maioria deles está muito relacionado ao sol. Né? Então, pessoas que, por exemplo, usam ou usavam aquelas câmaras de bronzeamento têm um risco aumentado. E pessoas que sofreram também queimaduras, principalmente na infância, têm uma chance maior também de desenvolver. Certo. E a prevenção? Bom, aí a primeira medida, sem dúvida alguma, a gente já falou até agora, né, que é com relação à proteção solar, o uso dos protetores solares. Esse é o número 1 fundamental. A segunda medida de prevenção é a gente ficar atento a alguns sinais e sintomas que podem aparecer na pele e procurar um dermatologista. Então, assim, um paciente que tem uma feridinha na pele que não cicatriza, ou uma pinta de aparecimento recente, nova, ou uma pinta que o paciente já tinha, mesmo pintas de nascença, que muitas vezes o paciente acha que não tem problema, mas que começa a mudar de aspecto, deve chamar atenção. Tá? Então, nesses casos, deve procurar um dermatologista para o dermatologista avaliar. E fazer um check-up anual, pelo menos. Né? Esse check-up ele pode ser indicado pelo dermatologista mais vezes durante o ano, dependendo do paciente, dos fatores de risco, mas pelo menos uma vez por ano fazer uma avaliação geral da pele. Tá? Isso é muito importante. Entre esses sinais que o paciente deve ficar atento estão aumento da pinta, aumento do tamanho da pinta, mudança de coloração, se essa pinta começar a sangrar, se começar a coçar. Então, qualquer mudança, ele deve procurar o dermatologista. Tá? E o médico ele vai avaliar a pele toda e indicar a rotina de acompanhamento de acordo com cada caso individualizado. Então vamos cuidar da nossa pele com saúde, né? E, enfim, com responsabilidade. Usando filtro solar, a doutora colocou para nós, sempre atento, sempre indo ao médico, se preocupando realmente, que é um caso sério, onde está exposto na maioria das pessoas. Obrigada, doutora. Obrigada, Luciana.